Por que sua copa funcionou, Janete? Não foi porque você assistiu um curso, foi porque você encontrou um público hiper nichado com a dor latente. Então, é exatamente a primeira parte do que nós ensinamos como lançamento de semente, o próprio Érico Rocha ensina, é a mesma coisa. Quem é o seu público, onde ele está e que problema você pode resolver para ele. Se você encontrar essas três coisas, como você falou no início, bingo. Aí vem a segunda parte que eu queria perguntar a você, né? Que é a parte de precificação, é a segunda parte da sua fala, como é que você chegou lá? Que é agora que eu encontrei o público, encontrei a dor, encontrei o subnicho, eu consegui atrair atenção, como vender para esse público, como vender com lucro e como escalar. Né? Eu queria que você falasse um pouco o que faz você estar e, enfim, o que, é que você Tá, pensa daqui para diante. tá. Então, aí depois que eu achei o nicho, legal. Só que, mesmo quando para mim, o que define, para mim, foi que eu fui lá no meu Instagram e mudei o nome do negócio. Botei lá, testes, Canadá, tudinho, e aquilo começa a entrar. Quando você escreve, que você declara em algum lugar público, eu acho que isso ajuda muito. Só que eu precisava de dinheiro, e chegava uma pessoa e falava assim, eu quero francês. Para quê? Não era para o teste. E eu precisando de dinheiro ia pegando. Isso é a pior coisa. Por quê? Porque você perde energia. No lugar de você estar focando e ir atrás do seu cliente, você está perdendo o seu tempo dando uma aula, criando um material que não vai servir nada depois, porque você precisa dar aquela aula naquele dia, que só vai te dar aquele dinheiro e nada mais. Então, assim, eu acho que o dinheiro que você precisa não é nem o dinheiro para investir em propaganda, é o dinheiro que você precisa para se permitir ter tempo para conteúdar. Porque se você precisa trabalhar e conteúdar ao mesmo tempo, e você ainda tem que ser mulher, tem que ser mãe, não dá, não é uma conta que não fecha. Alguém vai ter que pagar suas contas para você conteúdar. Um tempo, pelo menos. Ou você, porque você tem suas reservas, ou sua família, seu parceiro, alguém. Porque senão você trava muito. Assim, hoje, por exemplo, por que eu não avancei mais? Porque eu ainda, de certo modo, dependo de. Eu ainda tenho uns resquícios disso. Então, o que me atrasou? Eu continuava dando aula aleatória. Eu vou preparar para ir para a França. Então, eu dava essa aula. Dava outra. E tudo tem que estar preparando aula e dando a aula. E você se afastando do teu nicho que tu já achou, mas que tu não tem tempo para sentar e queimar teu juízo com aquilo ali, com o conteúdo, e eu não digo de produzir o conteúdo, Alexandra, todo, mas de estruturar, de entender o que tu vai botar, o que tu não vai botar minimamente, como é que tu vai vender e tudo. Tudo isso é energia, tempo. Então, assim, entrou o ano e eu tentando ainda, eu estava tentando me adequar aos clientes. Eu acho que você tem que se adequar aos clientes do nicho que você escolheu. E não chega qualquer pessoa que quer não sei o quê e você para o que você estava fazendo do seu nicho para poder atender isso ali. Tudo bem, você precisa do dinheiro para pagar sua luz? Ok, mas você vai atrasar muito o seu processo, né? E no meu caso, eu fiquei tentando. O pessoal dizia, eu quero isso. Aí eu fiz um primeiro lançamento em fevereiro que a gente. Nossa, era muito barato o negócio que eu estava propondo. Estava dando aula de graça. Mas outra coisa que eu percebi, ninguém valoriza nada barato. Cobre logo caro. Porque senão as pessoas não valorizam, não usam, não assistem os vídeos, não faz a tarefa, e você ainda fica trabalhando de graça. Eu, liseira, longe de mim. Eu vou fazer trabalho voluntário, é uma coisa, mas o meu público tem que ter dinheiro para abrir os bolsos e acabou. Então, pronto. Porque assim, eu fiz um lançamento, gente, eu acho que eu cobrei R$ 150 por pessoa para ter. É como se fosse assim, hoje o meu produto eu cobro 1.500 para a pessoa ter 16 horas de aula comigo. Eu tinha cobrado R$ 300. Hoje eu tô cobrando 5 vezes mais, entendeu? Eu fiz esse lançamento, vendeu o quê? Moscas, 2 pessoas. Entendeu? Péssimo. Era dentro do nicho? Não. Por isso que não prestou. Mas foi uma primeira experiência de quê? De estar de cara com o cliente ali, de tentar vender e tá. Não deu certo, vendi para 2 pessoas, trabalhei de graça, porque uma turma de 2 pessoas por R$ 300, para eu dar 8 horas ao vivo, enfim. Então, muito do que você trabalha de graça. Isso foi em fevereiro. Eu não conseguia, porque era assim. Eu queria formar turma. Olha que como é maluco. Eu tinha na minha cabeça, se eu tiver turma, eu vou ter mais gente pagando, eu vou conseguir ganhar mais com pouco
Tipo, eu tô atendendo uma pessoa no particular e 6 pessoas na turma, eu vou ganhar mais com as 6 pessoas da turma. Então, eu vou tentar formar a turma. E eu tentava, e chamava no Instagram e não sei o quê, sendo que não era para esse produto, o produto estava errado. Eu estava vendendo o que o cliente queria e não o que eu tinha achado de nicho que era o que era certo. Então, era assim, todo cliente era meu cliente. E aí, isso não dá certo. Quando foi depois, eu desisti. Falei, esse negócio de turma é muito difícil. O pessoal não tem horário, quando tem horário não tem dinheiro. Eu não quero mais formar turma. Agora eu vou fazer. Aí lembra, César, você me deu um feedbackzão massa, assim, te falou um monte no WhatsApp, você disse, foca no atendimento individualizado, cobra mais caro, porque essa pista que vai dar certo para ti. Te escutei. O que eu fiz? Aí comecei a fazer os networking aqui na cidade. Negócio de marketing, só para poder conhecer as pessoas e começar, porque você tem que. Quem trabalha com business, você tem que estar no mundo, né? Botando a cara, conhecendo e tal. Tinha ido em vários que não tinha rolado nada, gastei dinheiro com os eventos que não tinha nada a ver, que só perdi meu tempo e meu dinheiro. Mas sempre uma hora você chega numa coisa boa. Fui para um evento que foi bem baratinho, num coworking aqui. Era sobre marketing digital, os conceitos eu já conhecia todos, porque era basicamente um pouco do que vocês ensinam no curso, mas o que conta não é a palestra, é o depois, né? A troca de cartão, o negócio ali. E no final, eu comecei a conversar com as pessoas, e enchi uns brasileiros lá, encontrei uma moça que chama Lina. E essa moça, eu comecei a conversar com ela e eu tava numa vibe assim, tão assim, bem humildezinha, bem tristezinha, porque eu não conseguia achar meu produto, bem assim, muito perdida, tentando, né? E a Lina já tava tipo, eu tô fazendo assim, eu tô fazendo assim. Ela falou uma coisa pra mim. Eu disse, Lina, eu trabalho com isso e tudo, eu faço essas aulas, eu quero vender mais para os alunos individuais e tal, e tu trabalha com que ela? Não, trabalho com clientes individuais também. Eu disse, como é que tu faz? Não, eu faço assim, eu cobro uma consulta de $250, olha só, eu cobro uma consulta de $250 para eu ver se o cliente tem perfil. Eu disse, Lina, mas como é que tu vai fazer isso? Porque eu dou umas aulas. Olha o que eu fazia. Eu dava aula experimental, a primeira aula de graça. Oh, Senhor. Mas é porque, assim, eu estava aprendendo, né? Eu acho que você tem que ter essa disponibilidade de trabalhar de graça um tempo para aprender. Eu disse, Lina, eu dou a primeira aula gratuita, eu faço uma proposta, tudo de graça. E o aluno depois compra ou não compra. Ela, o quê? E ela é muito direta, assim, o quê? Se o cliente não tem $250 para passar uma hora comigo, como é que ele vai comprar o meu produto que custa $2.400? E assim, segura, sabe? Ele segurou assim pelas bitacas e disse, eu não. Esses clientes que não têm dinheiro, se o cara... Olha aqui, Janete, ela olhou para mim e disse assim, Janete, presta atenção. Eu vendo migração de carreira, eu vendo o Canadá. Uma pessoa que vai vir para estudar, ela precisa ter 100 mil na conta para mostrar para o governo que vai sustentar um ano. Ela precisa ter $25.000 para pagar o college. Agora me diz uma coisa: se uma pessoa não tem $250 para conversar comigo para eu ajudar ela, essa pessoa não tem perfil, porque eu vendo. E aquilo eu sei que é óbvio, mas para mim não era óbvio. E essa puxada dela, ela falou, Janete, tu vende o quê? No negócio de Canadá? Mulher, um processo de Canadá, de coisa, é tudo, no mínimo $2.500. Então, se uma pessoa não pode pagar uma aula, e eu não sei quanto é que tu tá cobrando, na época eu tava cobrando R$ 120 a hora. E era assim, 50 minutos. E era assim, a primeira aula era de graça. Então ela disse, então, tu tem que pensar no seguinte, quem é teu cliente? O cara tem que ter dinheiro, ou tu vai trabalhar de graça. E ela é bem direta. Tu quer trabalhar de graça, ou como é? E deu uma puxada. Nossa, eu saí dali daquele negócio e eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Falei, não vou mais nesse negócio de ficar trabalhando de graça, não. Uma semana depois eu consegui criar o produto. E aí, como é que foi isso? Porque eu entendi a persona. Aquela puxada que a Alina me deu ali foi para eu entender que não era todo mundo que era meu cliente para eu estar inventando de nada. Pensei, bom, então tá, então eu vou cobrar para um cara individual um preço mais alto e desistir de turma. Disse, pronto, vou desenhar aqui, desenhei o negócio na minha cabeça, fiquei virada. 2 noites, assim, ó, porque as ideias tudo na minha cabeça para tentar colocar no papel. E aí eu comecei a tentar vender aquilo para os individuais. O que aconteceu? As pessoas que eu fui vendendo no individual, elas acharam caro.
E elas disseram, você não tem uma turma? Os alunos me perguntaram. Falei, não tenho turma, eu só atendo no individual. Quando a gente fez esse primeiro lançamento, a gente estava lançando para ver o que ia dar. A gente marcou uma aula com todo mundo que tinha interessado. Tem uma coisa importante. No meu Instagram, o que eu fiz? Os alunos que passaram, eu fui tomar um café para parabenizar pelo certificado que eles tinham conseguido. E aí, numa dessas, eu tirei uma foto. E no outro dia eu coloquei a foto do casal comigo e contei a história deles. Olha, isso aqui é um casal, ele veio de não sei de onde. Eu fiz isso sem estratégia nenhuma, foi uma coisa, não sabia que funcionava, e eu vi que funcionou. O cara veio eles são do Paraná. É um casal do Paraná, ele tem tantos anos, ela tem tantos anos, eles estão no Canadá há tanto tempo, ele veio para trabalhar, ela veio para estudar, tiriri. Eles conseguiram tirar o teste em tantos meses e agora vão dar entrada na residência permanente do Canadá. Quero contar a sua história no futuro. Venha ser meu aluno. Legal. Janete, desculpe te interromper, mas daqui a pouco, assim, a história, todo mundo aqui elogiando aqui a tua história fantástica aqui, e que, como é legal aí toda a tua trajetória, né? A gente já tá batendo 9 horas, daqui a pouco chega o William. Ai, meu Deus, tá tarde. Tá. Chega o William aqui, e de repente dá para te falar mais um pouquinho, mas daqui a pouco ele entra aqui, que ele também tem um horário bem ali, só entre 9 e 9h30 para não, então ele já começa e depois, de repente, eu falo depois. Isso. Mas continua aí mais um pouco, daí assim que ele chegar, a gente daí deixa ele entrar. Tá. Então, aí, tá, tudo bem, obrigada, David. Então, desse pessoal que eu fiz esse post, bombou, as pessoas começaram a comentar, e aí eu peguei esse pessoal que comentou e que entrou em contato no direct e montei esse lançamento, que foi o que deu certo. Foi muita gente que entrou em contato, que conectou com aquela história. E aí eu juntei uma lista, e com a minha irmã a gente decidiu um horário e marcou. Sendo que a gente não sabia o que a gente ia vender. A gente desenhou 8 semanas, desenhou bem assim por cima, porque a gente não sabia, não tinha nada gravado, não tinha nada vezes nada. Era uma ideia. E assim, a gente vendeu, e foi muito, porque a gente vendeu, a gente abriu 1, 2, 3 turmas. E o objetivo que eu tinha era fechar particular, porque eu tinha desistido das turmas. Mas quando eu comecei a falar com as pessoas que eu dava o preço do particular e que eu mostrava o preço da turma, aquela pessoa que disse que 6 horas era horrível para ela, de repente ela podia naquele horário, acontecia uma mágica. Então, aquele problema que tinha, porque ia ser muito mais caro fazer do particular, a pessoa dava um jeito de se encaixar na turma porque ela queria economizar. E aí a gente conseguiu vender nesse dia. Aí eu criei também uma coisa na hora, que a gente é 1.490 o preço dessas 8 semanas, que são 16 horas ao vivo comigo hoje, mais as aulas gravadas e as atividades. Que eu quero aumentar. Isso é preço de piloto. Que eu disse para eles que eles estão aí numa promoção que eles aproveitem, porque eles são minha cobaia, porque vai aumentar. E a gente conseguiu vender 5 numa turma. Foi assim, a gente disse assim, ó, quem comprar amanhã até 7 da noite tem 30% de desconto, promoção maluca. Pronto. Inventamos na hora, cobrou tipo 1.400 e pouquinho, quem comprasse em tantas horas, 30% de desconto. É incrível como funciona. Falei, alguém quer fechar agora? Não quero, não sei o quê. Quando foi perto de 7 horas, algumas pessoas fecharam, a maioria, na verdade, né, fechou dentro desse prazo, e aí as outras que fecharam, teve gente nesse primeiro lançamento que chegou a pagar o preço cheio, porque se inscreveu depois. A gente lotou uma turma do TEF, que é esse pessoal aqui do Canadá, e abriu 2 outras turmas também do outro teste, que é o TCF, e com menos gente. Uma com 3, 4 pessoas, foi 4 pessoas numa turma, 4 pessoas noutra turma, e 5 pessoas na outra turma. Isso nesse lançamento que